Beleza, então. Boa noite para todo mundo. E eu vou começar a passar a aula aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, liga o microfone, gente, porque eu não consigo ver o chat e pode falar, tá? Não fica com vergonha, não. Só ligar o microfone. Verifiquem, por favor, se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Tá ótimo. Então tá, então vamos lá. Ó, esse aqui é o nosso conteúdo, eu sempre gosto de colocar ele aqui para a gente ver o que nós já conseguimos ver, né? Então, a gente fez introdução, educação financeira, dei várias dicas de educação financeira, entramos em matemática financeira, juros simples, juros compostos, investimento de renda fixa, foram 2 aulas, a gente falou disso. Aula passada, a gente falou de sociedade de consumo, muito interessante também, para quem não estava na aula passada, eu acho legal dar uma conferida. Todo esse conteúdo que eu passo aqui para vocês, eu sempre deixo lá no Google Classroom, né? Tanto a apresentação quanto os exercícios, então vocês podem acessar a qualquer momento, fora os vídeos no YouTube e as aulas ficam gravadas também. E aí, na aula passada, a gente começou a fazer alguns exercícios de educação financeira, eu deixei alguns para casa, e hoje eu vou fazer a correção deles, vou fazer eles junto com vocês aqui, tá? Que é a aula 6 de hoje. Então, vamos lá. O primeiro exercício, que estava lá na listinha que eu deixei. José recebe seu salário e gasta seu dinheiro sem controle. Ao conhecer Raquel, que faz uso de um orçamento financeiro, ele começa a ver que está consumindo de forma inconsciente. Por isso, ele deve mudar suas ações, iniciando com corte de gastos desnecessários. Qual a melhor forma de José organizar os seus gastos? Isso daí a gente falou numa das primeiras aulas, né, que eu dei até algumas dicas. Aí vamos lá, guardar todos os recibos em uma caixa de sapato? Sim, não, né, gente? Comprar produtos sem necessidade? Não, isso aí é o consumismo que a gente falou na aula passada. Anotar vez ou outra os seus gastos? Assim, você vai ter um controle parcial, não vai ser o suficiente. Comprar apenas no cartão de crédito? Também não, porque o cartão de crédito ele pode causar uma falsa ilusão também, né? Não estou falando que a gente não tem que usar cartão de crédito, tá? Eu uso como forma até de controlar os gastos, porque eu controlo os meus gastos pela fatura, né? Então, hoje, só um adendo aqui dentro desse exercício, que eu acho interessante. Eu uso pouco, assim, o dinheiro nota, né? Porque eu acho uma questão de segurança também, né? Você andar com dinheiro, assim, tem lá seus riscos, né? E o cartão, ele tem uma praticidade. Só que aí, o que eu faço? Eu tenho todo o controle. Tudo que eu gasto no cartão, eu tenho controlado, eu tenho anotado, eu tenho a fatura. Então, assim, eu consigo controlar os meus gastos de uma forma melhor no cartão do que com dinheiro. Mas tem gente que tem dificuldade com o cartão, porque acha que, não tá vendo aquilo que a gente falou, né? Não vê o dinheiro, acha que é só passar o cartão e vai. Só passar o cartão que tem limite. Mas aí depois vem a fatura. Vamos dividir de 10 vezes. Depois você não sabe o quanto você gastou. Então, além de usar o cartão, eu tenho um controle com todos os meus gastos. E tem que ter isso, porque senão a gente perde o controle com o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito tem suas vantagens, mas ele tem que saber ser utilizado, tá? E a letra E, criar uma planilha e anotar tudo que gasta. Que é uma planilha, eu mostrei alguns exemplos nas primeiras aulas, né? E eu deixei junto com o material de hoje, tá? Essa apresentação e a lista de exercícios nova, da aula 6, eu já coloquei no Google Classroom hoje de tarde, já coloquei lá. E vocês podem, eu também coloquei junto com esse material aqui, nessa apresentação, eu coloquei uma planilha lá que eu baixei, e é uma planilha para anotação de gastos, tá? Para controle de gastos. Então, para quem gosta, né, de usar o computador, o Excel, tem gente que prefere anotar, cada um da forma que achar melhor, que se sentir mais à vontade. Mas quem quiser dar uma olhadinha na planilha, ela tá lá e é bem interessante. Então, a resposta certa é a letra E. Beleza, então vamos para o próximo. De acordo com a sentença a seguir, marque a alternativa que contém a sequência correta, falso e verdadeiro. Então, número 1, o consumista é aquele que, ao escolher um produto, leva em consideração questões como preço, marca, impacto ambiental e custo-benefício? É o contrário, né? O consumista,
ele não leva em consideração nada, não leva em consideração, pode levar um ou outro fator, mas quem é consumista geralmente, mesmo com preço alto, vai querer comprar. Então, assim, o consumista, ele não leva em consideração, né, custo-benefício, essas coisas, compra por impulsão. Então, é falso, essa é a primeira. O consumidor consciente é aquele que compra por compulsão, pelo simples prazer de comprar? Não. O consumidor consciente é aquele que leva em consideração preço, marca, impacto ambiental, custo-benefício. Né? O que compra por compulsão é o consumista. Então, as duas são falsas porque tá invertido aí, né? A descrição do de baixo é do consumista e a descrição do de cima é do consumidor consciente. Então, as duas primeiras são falsas. Número 3. O consumidor consciente tem um bom orçamento pessoal e ou familiar, dificilmente tem problemas com dívidas acumuladas. Verdade. Se você tem um bom orçamento estruturado, né, aquela divisão de 50%, 20%, 30% que a gente viu, né? Quanto que você tem que deixar para os gastos, que são fixos, né, que são essenciais, os não essenciais. Então, quem consegue controlar bem isso, dificilmente vai ter problema com dívida, tá? Então, a resposta correta é o FFV, que é a letra C, tá? Número 3. Se eu terminei de corrigir a questão, alguém ficou com alguma dúvida, liga o microfone aí e fala, porque eu volto, a gente tira a dúvida, beleza? Questão 3. Com base nos seus conhecimentos sobre educação financeira, por que devemos poupar? Então, vamos lá. É fundamental para realizar sonhos, precaver de eventos inesperados, além de proporcionar maior tranquilidade hoje e no futuro. Eu concordo com a letra A, porque essa parte de realizar sonhos, lembra daquele exercício de metas que a gente colocou, curto, médio e longo prazo? Por isso que a educação financeira ajuda a realizar os sonhos também. Porque você consegue se organizar, você consegue se planejar melhor para o futuro e consegue realizar seus sonhos. É lógico, tudo no seu devido tempo, né? Mas ela te ajuda, sim. Precaver de eventos inesperados, é o que a gente já falou também. Segurança, né? Você ter uma reserva financeira, o que ela te traz? Te traz segurança, né? Então, se você trabalha com educação, você tem educação, noção do que é educação financeira, e você começa a poupar, tem uma reserva de emergência, ela vai te ajudar quando tiver algum problema, entendeu? E te proporciona maior tranquilidade no agora e no futuro. Aí, agora, as outras questões, né, não estão corretas, mas vamos ver, ó. É fundamental para comprar cada vez mais, não adianta ter dinheiro guardado e não usar. Totalmente falso, né? É fundamental apenas para se precaver de imprevistos, pois nessas horas é importante ter uma quantia guardada. Não, não é só para imprevisto, né? É para tudo na vida, para realizar os sonhos, para você ter tranquilidade, não é só para imprevisto que a gente guarda dinheiro. É fundamental apenas para programar uma aposentadoria mais tranquila? Não, a gente não pode pensar só em aposentadoria, gente. Tem que pensar em viver o hoje também. Não é fundamental poupar, já que nossos recursos atuais são sempre proporcionais às nossas necessidades. Não, né, gente? Não é. A gente sempre planeja algo, né? E mesmo que hoje, por exemplo, alguém esteja nessa situação que, o meu recurso é suficiente para minha necessidade. Tá, mas a gente, e lá no futuro, como vai ser? Amanhã você vai ter esse recurso? Né? Igual, por exemplo, hoje tem muita gente que age assim, hoje eu ganho um salário X e eu gasto X, porque eu trabalho para eu poder gastar. Tudo bem, você tem que realmente ter o seu momento de lazer, né, ter as suas contas pagas, tudo, mas tem que ter um controle, porque amanhã ou depois, se você não tiver mais no seu trabalho, como que você vai gastar X se você não está ganhando X? Então, esse que é o problema maior, né? Então, a resposta certa é a letra A nesse caso. Passar para o próximo, tá? 4. Receitas e despesas são termos que fazem parte da base da educação financeira. Assinale a alternativa que representa uma despesa e uma receita, respectivamente. Então, primeiro despesa e depois receita. Despesa é aquilo que a gente gasta, né? Receita é o que a gente recebe. Receita a gente recebe, né? É aquilo que entra pra gente. Ou entra um salário, né? Então, o que acontece? Letra A, recebimento de salário e pagamento de conta de energia. Não, porque o primeiro aí não é uma despesa, é uma receita, você está recebendo salário.
B, pagamento de conta de energia é uma despesa? É. Pagamento de aluguel é uma despesa, não é receita. Então, não é também. C, pagamento da conta de água é uma despesa? É. Recebimento do aluguel é uma receita. Porque tem gente que tem a casa, aluga a casa e recebe um dinheiro de aluguel. Então, isso é uma receita. Ela entra positivo lá, é uma receita que você está tendo. Tem gente que recebe salário, tem gente que recebe aluguel. Então, é uma receita isso aí. D, recebimento de aluguel e recebimento de salário. Os dois são receitas, né? E na E, recebimento de aluguel e pagamento de aluguel está ao contrário, né? É receita primeiro e despesa depois. Então, a letra certa é a C, que é primeiro uma despesa e depois a receita. Né? Pagamento de conta e o recebimento do aluguel. Questão 5. Um investidor comprou um apartamento por 130 mil e gastou 60% dos custos em reparo. Ele vendeu o apartamento por 275 mil. Qual foi o seu lucro? Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, ele comprou, né, um apartamento por 130 mil, tá? E ele gastou 60% do custo em reparo. Então, o que ele tem que fazer? Aqui eu dividi os 130 por 100, né, para fazer a regra de 3 aqui para multiplicar e achar 60% do custo, que foi em reparo, né? 60%, aqui tem duas formas de fazer, tá, gente? É porcentagem simples. 60% em cima de 130 mil. Essa é a conta que eu fiz, tá? Cada um tem um jeitinho de calcular a porcentagem. Mas 60% de 130 mil dá 78 mil. Então, 78 mil foi quanto ele gastou em reparo, tá? E aí, ele vendeu o apartamento por 275 mil. Ele quer saber quanto foi o lucro. Então, assim, ó, se ele comprou por 130, né? E gastou 60% desse valor em reparo, qual foi o total que ele gastou ali? Né? Com a compra e mais os reparos. 130 mil mais 78 mil. Ele gastou um total de 208 mil para comprar e reparar o apartamento. Beleza. E aí ele vendeu por 275 mil. Se ele vendeu por 275 mil, menos 208, que foi quanto ele gastou, ele teve um lucro de 67 mil, tá? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Não, né? Não. Então tá bom. Beleza. Então, vou passar para o próximo, tá? Questão 6. Qual a importância do planejamento financeiro? Ó, tem umas perguntas aqui, gente, que eu imagino que vocês devem ter achado assim, ai, gente, mas isso é muito fácil. Tem coisa que é bem fácil. Mas eu acho assim, por mais que a gente veja que é fácil, às vezes a gente não pratica, né? Então, isso que é interessante. E outra, todas essas questões que eu tô passando para vocês, tá? Todas elas eu tirei do OBEF. Eu falei para vocês, é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Ou seja, tem uma prova disso aí, tem uma Olimpíada disso, tá? Eu acredito que esse ano, não sei se teve, eu acredito que não teve, as provas que eu peguei são de 2019, mas às vezes pode ter a Olimpíada, a inscrição de novo, vocês podem até se candidatar para participar. São questões de prova das Olimpíadas Brasileiras de Educação Financeira. Então, assim, é muito interessante porque às vezes a gente já fala assim, isso aqui é fácil, mas às vezes eu não pratico. E aí você vai ler essa questão, você vai fazer essa questão e você vai começar vai entrar mais na cabeça, sabe? Essa questão da educação financeira. Então, por isso que eu acho interessante. Por mais simples que seja a questão. E tem umas questões que não são tão simples assim, tem cálculo e tudo, né? Então, acho que todas são relevantes. Então, vamos lá. Qual a importância do planejamento financeiro? É de suma importância para realizar todos os desejos do indivíduo sem se importar com os projetos, pensando nos objetivos apenas em curto prazo. Não, né, gente? A gente se planeja financeiramente para quê? Para atingir o objetivo a médio e longo prazo também. Né? Igual a gente fez lá a tabelinha de metas, a gente fez curto, médio e longo prazo. Então, se a gente focar só no curto prazo, a gente nunca vai conseguir atingir uma meta que ela exige longo prazo. Porque tem meta que ela vai exigir um prazo maior. Então, não adianta, né? B. É primordial para converter os projetos de vida em realidade, em razão de que serão utilizados os recursos disponíveis de maneira eficiente. Verdade? Ter converter o que você quer, os seus sonhos em realidade, né? E os recursos que você tem ali, eles vão ser usados o quê? De maneira eficiente. De maneira eficiente é o quê? Você vai gastar de forma eficiente, né? Você vai gastar apenas o que você pode, você vai conseguir guardar, você vai fazer um planejamento financeiro.
Então, essa é a questão certa. É muito importante para organizar as contas, por isso não precisa ter disciplina para fazê-lo. Precisa, né? A gente já viu muito aí que precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina para organizar suas contas, você não consegue fazer o planejamento financeiro. A disciplina é o quê? É aquela questão da organização, de você anotar, de você ter no papel, ou ter numa planilha, ou ter o controle de tudo que você recebe, do que sai, ter o seu orçamento familiar. Então, essa é a organização. D. Quando bem utilizado, ajuda o indivíduo a estabelecer as metas financeiras apenas em curto prazo. A gente já viu que não, né? Não é importante, já que o planejamento financeiro nada mais é do que guardar seu dinheiro. E a gente já viu que guardar dinheiro é muito importante. Então, a letra certa é a B. Questão 7. O que aconteceu? Ela foi anulada, essa questão. Vou explicar por quê. Vamos dar uma lida nela aqui, ó. Pedro Júnior, com sua boa educação financeira, resolveu economizar. Então, no dia seguinte, comprou um porquinho de gesso, onde no primeiro mês depositou R$7, no mês seguinte R$7,50, no terceiro mês R$8. Após 20 meses, ele quebrou o porquinho e fez uma aplicação bancária que rende 2% ao mês. Quanto ele terá após 3 anos? O que está errado nessa questão? Está errado, ela foi anulada, tá? Na Olimpíada também. O que aconteceu? Ele depositou R$7 no mês, depois R$7,50, depois 8. Aí aqui ele fala assim, após 20 meses ele quebrou o porquinho. Tá, mas dentro desses 20 meses ele não disse quanto mais ele aplicou de dinheiro. A princípio parece que ele aplicou 7, R$7,50 e R$8 e acabou. Depois de 20 meses ele quebrou o porquinho. Aí ele aplicou no banco, né? No investimento que rendia 2% ao mês. Aí, se você fizer as contas em 3 anos de aplicação, não dá nenhum dos valores, né? Porque a gente não sabe quanto que ele colocou ali no porquinho durante os 20 meses. Então, tá faltando informação nessa questão e ela foi anulada, tá? Questão 8. Júlia recebeu seu salário no valor de R$1.080 e ao longo do mês observou as seguintes entradas e saídas de caixa. Pagamento de aluguel no dia 5, R$600. Colocou gasolina no carro no dia 7, gastou R$120. Dia 10, ela pagou mensalidade da academia, R$80. Dia 13, vendeu os móveis que não queria mais. E aí ela recebeu R$200. Ela vendeu o móvel que eu não queria mais. É o famoso desapego. Né? Você joga lá no OLX, é o desapego, que eu até falei com vocês também, que é muito interessante. Aí no dia 19 foi no cinema, gastou R$55. Dia 25 comprou um presente para o sobrinho dela e gastou mais R$100, né, comprando presente. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber, ao final do mês, a Júlia pretende investir 20% da renda daquele mês, que ela ganhou, né, em tesouro direto. Aí ele quer saber se a Júlia conseguiu realizar o investimento e qual é o saldo final do fluxo de caixa de Júlia. Quem trabalha com contabilidade faz muito essa questão de fluxo de caixa, né? Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Primeiro eu fui colocando todos os gastos que ela teve, né? Os R$600 do aluguel, né? Então, assim, ela 1.080 foi a receita dela, quanto ela tinha, né? Quanto ela teve de renda. Aí ela teve o gasto do aluguel, aí teve 480. Para você fazer um fluxo de caixa, você tem que ir fazendo os gastos que você teve. Aí, ó, sobrou 480. Aí, ela gastou mais 120, né? Aí sobrou 360. Aí 360 gastou mais 80, que se eu não me engano é a mensalidade da academia que estava lá, e sobrou 280. Depois, ela ganhou R$200 com a venda dos móveis usados, lembra? Então, o saldo dela foi para 480. Só que depois ela ainda foi no cinema, gastou R$55, o saldo foi para 425, né? E aí depois ela ainda comprou um presente lá para o sobrinho, e aí sobrou para ela R$325, certo? Esse é o saldo final do fluxo de caixa dela. E aí, ele também pergunta assim, ó, se a Júlia conseguiu realizar um investimento. Só porque sobrou dinheiro, os 325, não quer dizer que ela conseguiu realizar o investimento. Por quê? Ela queria investir 20% da renda dela. Então, 20% de 1.080. Quanto que é 20% de 1.080? Deu R$216. Então, se sobrou 325 para ela, né, do fluxo de caixa, ela conseguiu investir os 20% lá, ó, ainda sobrou R$109. Então, a resposta dessa questão é sim,
ela conseguiu realizar o investimento, porque sobrou mais que R$ 216, e o saldo final do fluxo de caixa foi 325, porque é o quanto sobrou para ela, né? Ela conseguiu realizar o investimento e quanto foi o saldo final do fluxo de caixa após todos os gastos e ganhos que ela teve. Foi 325. Porque ela pretendia investir os 20%. Então, a gente não pode descontar os 20% desses 325 para resolver a questão, né? Porque ela pretende investir, né? Ela não investiu, não estava lá no início da questão que ela tinha investido ainda. Então, o fluxo de caixa dela termina em R$ 325, saldo positivo. Tá bom? Então, próxima questão. Número 9. A inflação consiste no aumento contínuo e generalizado dos preços. Desse modo, no decorrer dos anos, o poder de compra é corroído por esse efeito. O indivíduo que busca sua independência financeira precisa ficar atento para que seu patrimônio não perca o poder de compra ao longo do tempo. Uma forma de se proteger da inflação é aplicar o dinheiro no Tesouro IPCA+. De acordo com a inflação vai subindo e tem um tesouro que ele é baseado no aumento da inflação. Então, quando você tem dinheiro aplicado lá, e a inflação aumenta, o seu rendimento aumenta lá também. Então, essa é a melhor solução. Aí tem outras soluções aqui que não batem, né? Deixar o dinheiro embaixo do colchão, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Gastar tudo antecipadamente para não perder o poder de compra, também não. Sempre, se deu para economizar, não vai, vou sair correndo comprar então, porque eu perdi meu poder de compra por causa da inflação. Não façam isso. Gastando tudo, não é preciso se preocupar com a inflação porque ela está controlada. Não, a gente não consegue controlar a inflação. Tem vezes que ela está controlada, tem vezes que não, e a gente não tem como prever isso, né? Investimento em Bitcoin porque é o melhor mecanismo para proteção contra a inflação. Não, gente, Bitcoin, eu já falei, né? São moedas, criptomoedas virtuais. É um investimento bem arriscado, tá? Não estou falando assim, não pode fazer. Pode, desde que você tenha muito dinheiro, assim, uma boa parte do seu dinheiro investido esteja em renda fixa e uma parte você vai arriscar de alguma forma, né? Mas eu recomendo as ações, né? Mais para frente a gente vai falar disso. Mas o Bitcoin ele é mais arriscado do que a ação, para vocês terem uma noção, tá? Eu acho ele bem arriscado. Porque hoje ele pode estar em alta. Amanhã ou depois, essa criptomoeda pode sofrer algum problema, alguma desvalorização e cair muito. E já aconteceu isso. Estou falando assim, experiência própria. Teve uma época que eles não reconheceram o valor da criptomoeda, teve algum problema, e aí caiu muito o valor, mais da metade. Eu tinha um pouquinho assim de dinheiro investido, bem pouquinho, porque eu sabia que era arriscado. Eu coloquei bem pouquinho, só assim para sentir como era. Eu perdi quase tudo que eu tinha colocado, mas era mixaria, era só para realmente entender como funciona, e eu vi que o negócio é complicado. Então a resposta certa é a letra A. Questão 10. O uso de cartões de crédito é uma forma de crédito muito comum e são ofertados por bancos, lojas, supermercados, companhias aéreas, entre outros. O consumidor assume a responsabilidade de pagar o valor na data do vencimento da fatura. No caso do pagamento não ser efetuado na data prevista, o valor devido é acrescido de juros altíssimos no mês seguinte, tá? Se você não paga a fatura do cartão no dia certo, os juros que vêm são muito altos. Aí eu coloquei, são exemplos de armadilhas do cartão de crédito. Número 1, a facilidade de obter cartões sem o devido conhecimento das cobranças envolvidas nos serviços, como taxas anuais, valor de expedição da fatura, entre outros. Isso é verdade, gente, é verdade. Muitos bancos, muitos lugares oferecem cartões, né? Aí falam assim, não, esse cartão vai ser muito bom e tudo, mas não explicam como vai ser a taxa, o que tem envolvido, e às vezes tem uma taxa alta para você usar aquele cartão, uma anuidade alta, né? Então não vale a pena, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que muita gente hoje em dia busca aquele cartão do Nubank. Por quê? Porque ele não tem anuidade. Você pagar anuidade de cartão de crédito, eu acho um absurdo. Falo sério para vocês. Eu não pago anuidade do meu cartão. Tá? Eu não pago.
E a ideia é assim, você tem que ligar para o banco, reclamar mesmo, tentar cartões que não tenham anuidade ou tenham a mínima possível. Porque a anuidade é um negócio assim, uma taxa, e você todo mês, todo ano você vai pagar aquilo, dividido ali, diluído na fatura, mas você vai pagar um valor, né? Então, assim, para usar um serviço. E tem opções que você não precisa pagar. Então, tem que dar sempre uma conferida antes. O cartão dificulta que se perceba a quantidade de dinheiro gasto incentivando o consumo imediato. Exatamente. Porque você não está vendo dinheiro ali. Você está passando o cartão e você não sente. Tem gente que não sente, não vê quanto realmente você está gastando no cartão. Por isso que tem que ter o controle. A possibilidade de pagamento mínimo da fatura sugere que essa pode ser uma boa alternativa e os juros que incidem sobre o restante da dívida não alterem o valor devido. O que é isso, né? Alguns cartões oferecem lá o pagamento mínimo da fatura. Aí parece que é uma boa alternativa, você paga só uma parte da fatura. Só que os juros que incidem no restante são bem altos, gente. E aí tá falando assim, ó, não altera o valor devido, altera o valor. O valor devido é quanto você deve, né? Quanto você parcelou. Quanto que tem lá no seu cartão. Se você não pagar a fatura mínima e deixar para ir pagando as outras aos poucos, vai crescendo os juros e no final você vai pagar um valor maior do que o valor devido. Então, essa frase aí de não altera o valor devido está errada, né? Então, aqui o certo é as alternativas 1 e 2 estão corretas, a 3 está errada, como a gente viu, tá? E a questão 11, ela também foi anulada. Por quê, gente? O que aconteceu? Aqui, a Maria, ela tinha que aplicar 11 mil reais, né? E aí, ela foi em alguns bancos, aí tinha o investimento A, B e o C, né? Tinha a rentabilidade, o imposto de renda, a taxa de administração. É uma questão muito bacana. Só que aí, os valores que estão aqui, ó, né, de ser a melhor alternativa, ser a pior alternativa, para chegar nesses valores aqui de rendimento, essa taxa, essa rentabilidade aqui que foi usada, ela está bem baixa. Então, não consegue achar aquele valor que está lá. Então, teve algum erro na hora de elaborar essa questão aqui, tá? Por isso que ela foi anulada. Mas aqui, no caso, a gente teria que fazer o quê? Ela teve 11 mil, e aí teria que calcular aqui no A, o cenário A, o cenário B e o cenário C. Então, o que teria que ser feito? Teria que fazer 11 mil vezes essa rentabilidade, né? Descontar o imposto de renda é descontado sobre o rendimento, não sobre o valor final, e a taxa de administração sobre a rentabilidade mensal, também é sobre a rentabilidade, ou seja, só o quanto rendeu, não o valor final. Teria que fazer as três possibilidades aqui, mas a questão estava errada, tá? Foi anulada. Gente, de exercício que eu passei foi isso, na aula passada. Eu coloquei um videozinho aqui, que eu queria mostrar para vocês. Aí eu coloquei aqui para terminar, né? Fazer os exercícios no Google Classroom. Coloquei 5 dicas para economizar no mercado. Isso aí é legal, tá? Ó, definir o limite de quanto pode gastar, fazer uma lista de compras, pesquisar os preços antes, não levar crianças e não vá ao supermercado com fome. A dica 4 é a melhor de todas, tá? Não vá ao mercado com fome, porque senão você vai comprar o mercado inteiro para saciar a sua fome, achando que a sua fome é, né, tudo que tem no mercado. Então, essas são dicas bem interessantes. Aí eu vou colocar aqui o videozinho que eu queria mostrar para vocês. É um pedacinho, tá, do vídeo. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Tá. Vou colocar um pedacinho. Esse vídeo é de um canal no YouTube, chama Me Poupe, tá? Dessa mulher aqui. Tem uns vídeos bem legais dela, tá? E o vídeo dela é mais focado, assim, para jovens mesmo, que querem investir, né? Então, assim, ela tem uma didática bem legal. Quem quiser acompanhar, ver outros vídeos depois, fica à vontade. Eu vou passar só um pedacinho desse aqui, não vou passar ele todo, só para mostrar um exemplo, tá? E a internet, gente, tá cheia de vídeo. Cheia de vídeo interessante sobre educação financeira também. E uns vídeos bem bacanas. Aí, por isso que eu achei interessante esse aqui passar para vocês. Porque teve gente que falou em alguma aula sobre mesada, sobre guardar o dinheiro que ganha de aniversário. Aí eu vi esse vídeo.
Tati Carrersling. Vocês estão conseguindo escutar o áudio do vídeo? Sim. Consegue, né? Tá. Anos. E sempre junto R$ 40 que guardo da mesada que minha mãe dá por mês. Guardo em casa mesmo. Cuidado, hein? Sua mãe pode passar a mão. Minha mãe fez isso, mentira. E às vezes gasto alguma coisa. Qual o melhor lugar de investir? Minha mãe diz para colocar no Tesouro Direto. Mas qual o melhor? Só queria tirar o dinheiro quando eu tiver entre 18 ou 20 anos. E é o anúncio. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. Gente, esses anúncios Que linda, Tati! Com a sua idade, sendo que você quer guardar até os seus 18 anos, você tem 6 anos e tem um tesouro maravilhoso para isso, que é o Tesouro IPCA, com vencimento para 2024, que tá ali, ó, juntinho. Esse é aquele sobre a taxa da inflação, que é até da questão que a gente corrigiu, Tem tá? a data que você quer tirar esse dinheiro. E esse dinheiro vai ficar rendendo todos os dias com a ajuda do meu filho, que nunca vai ficar adolescente. Juro que eu posso, meu filho. Não cresce nunca. Justo oposto. E no Tesouro IPCA, a partir de R$ 30 por mês, você já consegue investir. Então, ouve sua mãe, abre a conta na corretora e vai ficar rica logo. Pergunta da Pamela. Ela pode abrir a conta na corretora mesmo sendo menor? Sim. Mas para isso, você, Tati, precisa ter uma conta num banco aberta no seu nome. Aí, com a conta no banco, no seu nome, você transfere da sua conta para a sua conta na corretora. Tem que ter um adulto responsável para assinar uns documentos lá, mas sim, você pode ter tudo no seu nome, no seu CPF. Ah, precisa de CPF também, tá? Você, adolescente, que está chegando agora, quer ter uma vida mais rica? Quer ter dinheiro no futuro? Quer aprender a investir agora? Antes mesmo de ter dinheiro, se inscreve. Era isso. Então, gente, era um pedacinho do vídeo que eu queria passar, que ela mostra esse exemplo, né, de uma pessoa, assim, um adolescente, assim, bem mais novo até que vocês, que já tinham dinheiro, tem gente que ganha dinheiro aí de aniversário, então tem gente que já trabalha, a gente tem pessoas em várias situações, e aí a pessoa já queria, poxa, eu vou guardar, né, lógico, pode usar uma parte, mas uma parte eu quero guardar para mim. E aí já buscou ela para entender, assim, poxa, qual seria o melhor investimento, aí olha só, o que ele falou ali? Ele falou de prazo. Olha, eu quero tirar esse dinheiro, eu quero guardar um dinheiro que eu quero tirar quando tiver 18 anos. Aí ela sugeriu ali um tesouro com que é um bem seguro, né? Um tesouro, um CDB, tudo é bem seguro. E e com a data já que ele queria tirar o investimento. Então é bem interessante, assim. E tem várias dicas. Gente, então, assim, ó, material disponibilizado lá no Google Classroom já. Tem outra lista de exercícios, tá bem legal lá também, tá? De um outro nível, mas também é da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Tem a lista lá, já está disponível. Coloquei em Word a pedidos de algumas pessoas, que fica mais fácil, porque tem gente que pega o arquivo e já edita ali mesmo, né? Então, o pessoal pediu para postar no formato Word, eu coloquei assim. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Se alguém não tiver dúvida mais, a gente já pode encerrar a aula. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode ficar à vontade, tá? O Marcos falou que não conseguiu resolver a questão 7 e 11. Foram as que foram anuladas. Exatamente, Marcos, foram as questões que foram anuladas. A Bárbara falou que não tinha entendido a 9, mas conseguiu entender depois da explicação. Que bom, que bom. Mas realmente, a 7 e a 11 estavam bem erradas. Eu também pelejei com elas. Porque assim, eu falei, vou resolver as questões, eu mesma gosto de resolver as questões. Aí eu fiquei pelejando, falei, gente, tem alguma coisa errada com isso. Fui procurar o gabarito, e aí o gabarito estava anulado. Laís, todo banco tem esse tesouro, tem alguma variação? Tem variação, tem variação. Tem bancos e bancos, vai ter banco que tem tesouro, que tem CDB, tem banco que só tem CDB, cada banco é de um jeito, tá? Tem um site que chama Infomoney, mas se você pesquisar no Google aí, que você pode colocar assim, rentabilidade de rendimentos de renda fixa, tá?
e aí ele faz uma comparação de qual é a rentabilidade de um CDB, de um tesouro em vários bancos. Então, assim, a ideia é procurar, tem que entender bem. Eu não posso falar assim, gente, esse é o melhor. Por quê? Essas taxas mudam. Às vezes, igual eu já falei para vocês que eu uso o Sofisa, por exemplo. Às vezes o Sofisa ele está com uma taxa hoje de rentabilidade, amanhã ele pode estar com uma taxa diferente. Eles fazem algumas promoções, eles sobe a taxa, abaixa a taxa. Então, só que a partir do momento que você coloca o seu dinheiro lá, coloquei nesse rendimento aqui, ó, nesse investimento, a rentabilidade vai ser, se você colocou um investimento de renda fixa, né, aquela rentabilidade vai ser com aquela taxa de 117, 115, 110%, né? Aí, se hoje eles fizeram a promoção de 112, mas você já aplicou o dinheiro no 110, não tem como mais, né? Aplicou, vai seguir aquela taxa. Então, o ideal é pesquisar os bancos que tem. Tem o banco físico, tá? Já falei, os famosos aí, Itaú, tudo, eles têm também opções de investimento. E tem os bancos digitais, que eu já falei que é seguro também, porque tem que procurar se ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Até R$ 250 mil para investimentos de CDB, LCA, LCI. Então, o interessante é pesquisar, porque cada momento vai estar de um jeito, né? Então, assim, bancos digitais que eu conheço, se vocês quiserem dar uma olhada, tem o Sofisa, tem o BTG, que também é um banco digital bem conhecido, bem, né, seguro também. Digital são os que eu conheço pouco. Mas se você pesquisar, tem muito, muito banco. Então, assim, o ideal é você ver se é um banco, assim, que mais pessoas utilizam. Daí pesquisar, poxa, eu conheço alguém que faz investimento nesse banco, pesquisar bastante na internet. A internet é uma ferramenta, assim, excelente, né? O Davi falou que o Nubank acha que tem também, eu não conheço, mas é bom procurar, né? O Nubank é algo que tá cheio de opção aí, igual eu falei da questão do cartão, né? O Nubank você tem um cartão de crédito lá que tem muita vantagem, muito prático de conseguir, muita gente consegue, e às vezes você não consegue pedir o cartão de crédito em alguns bancos, e o Nubank tem uma facilidade maior, tem a questão da anuidade, que eu acho que é zero, né? Eu não tenho o cartão do Nubank, mas eu acho que não pagam anuidade, e se você deixar o seu dinheiro lá também, tem uma rentabilidade pequena, não sei se o Nubank ainda está com isso, mas assim, você vê, os bancos digitais, gente, como eles não têm, os bancos físicos, né, o Itaú, o Bradesco, o Brasil e tal, eles têm opções de rendimento também, mas as taxas costumam ser mais baixas. Eu até comentei aqui, a rentabilidade costuma ser mais baixa. E os bancos digitais, eles têm uma segurança, tudo. Se você pesquisar e fizer tudo certinho, ele é seguro também. E você consegue ter taxas melhores. E outra, hoje em dia a gente pega no celular, tá? E consegue baixar o aplicativo do banco. Você consegue fazer transações pelo celular. Então, assim, você consegue ver o seu extrato lá, o seu saldo, quanto você tem. Eu preciso resgatar o dinheiro, né? Lógico, dependendo da liquidez dele. Se for diário, se for daqui a um mês, você tem que esperar um mês. Se for diário, você pode resgatar no dia seguinte. Aí você consegue lá pelo próprio celular, né? Eu tenho conta em banco digital, eu não uso computador, eu só faço tudo pelo celular. Então, assim, eu não preciso sair de casa, né? Então, assim, é bem interessante essa questão. E se bem que os bancos mais conhecidos também, como Itaú, por exemplo, eles estão fazendo muita coisa também que você consegue fazer direto de casa, você não precisa ir na agência física. Ainda mais com essa época de pandemia que a gente está, muita coisa mudou e eles estão digitalizando cada vez mais. Então, gente, procura mesmo, pesquisa, porque hoje tudo que é digital, assim, as coisas estão se tornando muito digitais, né? E muita gente fica com medo, né? Tem gente que tem um pouco de medo, de receio, porque é algo novo, né? Antigamente a gente não tinha isso, né? Mas as coisas vão mudando e é interessante a gente mudar junto, a gente pesquisar como funciona. Lógico, tem que ter segurança para trabalhar com isso, mas eu acho muito interessante porque a praticidade, a facilidade de você ter um acesso é muito bacana. Então, é um recado que eu deixo para vocês, tá? O Marcos colocou aí no chat, o site do Tesouro Direto dá para fazer uma simulação. Excelente. E tem outros sites que fazem também. É só uma questão de dar uma procurada, tá? E isso, gente. Beleza. Aí a gente se vê daqui a 2 semanas, tá? De nada, eu vou parar de gravar a aula aqui. Interromper a gravação.